Enquanto o Internacional anunciava a contratação de Mário Fernandes e recuava no interesse por Luis Soares, o Grêmio, grande rival do Clube Colorado, voltou a ficar interessado no futebol do atleta. O interesse gaúcho é antigo e, inclusive, Soares chegou a recusar uma grande investida do Grêmio há alguns meses atrás. Com as informações rolando na internet da recusa do Internacional, o lado azul de Porto Alegre voltou a se interessar pelo jogador, mas sabe que para tê-lo precisa abrir dos cofres, uma vez que o veterano jogador deseja receber por mês no Brasil cerca de R$ 1,5 milhão. Um dos motivos para a recusa de Luis Soares em jogar no futebol brasileiro é o calendário, que de acordo com o jogador uruguaio, não tem condições de atuar no Brasil com 70 jogos por ano, até porque a idade do Soares hoje em dia já é um pouco avançada, já que o jogador tem acima dos 35 anos de idade. Você gostaria de ver Luis Soares jogando no futebol brasileiro hoje em dia? Inclusive jogando a Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, comente aqui embaixo e me conta. No vídeo de hoje do Futebol News vamos falar sobre muitos assuntos muito legais. Eu vou te falar sobre a Argentina, que foi campeã do mundo depois de mais de 30 anos sem ganhar o torneio. Vou te falar também sobre Fernando Santos, que não é mais treinador da seleção de Portugal. Vou te falar sobre o novo formato do Mundial de Clubes para os próximos anos. Tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Eu só peço que você deixe um like aqui no canal e também se inscreva para não perder absolutamente nada. Aqui no Futebol News a gente posta vídeo todos os dias, de segunda a sexta, para te deixar muito bem informado sobre o mundo da bola. E já estamos chegando na reta final do ano, já estamos quase no Natal, e aqui no Futebol News a gente vai continuar te atualizando até o fim do ano. Beleza, galera? Então já se inscreve, curta esse vídeo e também ative o sininho para não perder nada. E agora, bora conferir as principais notícias do mercado da bola. O nome que agrada ao técnico do São Paulo, Rogério Ceni, é o do atacante David, do Internacional. O atleta já atuou junto ao professor pelo Fortaleza, considerado peça fundamental do técnico. Vale lembrar que o camisa 17 já recebeu proposta do tricolor, mas acabou preferindo o time gaúcho. Porém, o jogador não vem tendo muitas oportunidades do Colorado, sem apresentar um bom futebol. Com isso, David não entra no planejamento de Mano Menezes e o Inter busca uma equipe para conseguir negociar o atacante. Segundo o jornalista Gabriel Sá, o São Paulo avançou e fica perto de fechar a contratação do atleta de 27 anos. A proposta agradou o jogador, que irá atuar novamente com Ceni. O empecilho seria o seu salário, já que ele recebe algo em torno de R$ 400 mil mensais, mas ao que parece chegou a um acordo com o tricolor enquanto a salários e tempo contratual. O David não vem tendo muito espaço no Internacional, e também quando ele tem espaço, quando ele tem oportunidades, geralmente ele não consegue abraçar essa oportunidade e acaba fazendo partidas ruins, o que acaba deixando ele fora do planejamento do Internacional para a próxima temporada. Porém, o São Paulo quer contratar o jogador e já avançou pelo jogador. Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, de 35 anos. Ele ficará no rubro-negro por pelo menos mais uma temporada e deverá seguir como titular em 2023, que começará cheio de decisões para o clube. Davi Luiz foi titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil nesse ano. Além de Davi Luiz, outros jogadores que renovaram os contratos foram o lateral esquerdo Felipe Luiz e o zagueiro Léo Pereira. O Davi Luiz estava em renovações, ou melhor, em conversas, né, para a renovação com o Flamengo, porém só faltava o anúncio oficial, já que as partes já tinham chegado a acordo. O Flamengo anunciou a renovação do zagueiro nesta sexta, além também de anunciar a permanência de Ayrton Lucas, já que o Flamengo anunciou a compra do jogador junto ao Spartak Moscou da Rússia. A diretoria do Fluminense começou a buscar opções no mercado sul-americano e um dos nomes que agradou foi o de Camilo Cândido, do Nacional do Uruguai. O Fluminense vem analisando o jogador e entra na lista de possíveis contratações. O atleta é um dos destaques do clube, sendo peça fundamental. Porém, o negócio não é tão fácil assim, já que outras equipes têm interesse, como clubes dos Estados Unidos e brasileiros como o Internacional e Vasco da Gama. Além disso, o Nacional informou que só vai aceitar negociar o jogador em definitivo e não por empréstimo. O Fluminense já tinha interesse na contratação de outros jogadores do futebol sul-americano, como por exemplo o de Gabriel Suazo do Colo-Colo.
Então agora o Fluminense mira outro jogador, porém dessa vez do Nacional do Uruguai. Daniel Alves, que soma apenas 12 partidas pelo Pumas do México, tem sido contratado pela equipe na última janela de transferências após encerrar sua segunda passagem pelo Barcelona. Pode voltar para o futebol brasileiro. Ao que parece, Daniel Alves quer seguir com a sua trajetória no México, mas, conforme publicado pelo jornalista Bruno Andrade, do UOL, o jogador recebeu uma sondagem do Botafogo nos últimos dias, mas sinalizou com o desejo de seguir no Pumas, e de acordo com algumas fontes, Daniel Alves não teria desejo em retornar ao futebol brasileiro. O Botafogo está buscando algumas opções no mercado de transferências e vê no polivalente uma boa opção no mercado. Porém, Daniel Alves não quer se transferir para o futebol brasileiro e quer ficar no Pumas. Porém, se surge uma proposta da Europa, o jogador deve rumar para o velho continente. O Vasco fechou na madrugada desta última quinta para sexta-feira a contratação do atacante Pedro Raul, segundo apurado pela TNT. Após um longo período de negociações, todas as partes finalmente se acertaram e o jogador de 26 anos de idade foi o primeiro reforço confirmado pelo time carioca para 2023. O anúncio ocorreu ainda na manhã desta sexta, por meio das redes sociais vascaínas. Ele era uma das prioridades para o mercado do Cruz-Maltino, que buscou um entendimento com Kaushiya Reysol do Japão, aproximando-se de valores exigidos que inicialmente eram estipulados em torno de 18 milhões de euros, porém o Vasco acertou a contratação em definitivo do jogador por 10 milhões e 500 mil reais, ou seja, o que dali quase 2 milhões de dólares. Então, galera, depois de muitas negociações, depois de uma longa novela, o Vasco enfim anunciou a contratação de Pedro Raul. E o Vasco não para por aí, já deve continuar anunciando mais nomes nos próximos dias. De acordo com o portal Atenção Vascaínos, o destino de Júnior Urso no futebol brasileiro pode ser o Santos, que inclusive já está em negociações com o empresário do atleta. O jogador é um dos nomes na mira do técnico Odair Hellmann, que já deu aval para a diretoria do Peixe a acertar a contratação do jogador. Júnior Urso tinha um acerto encaminhado com o Vasco, porém, de última hora, o staff do jogador não aceitou com alguns termos que o Vasco impôs no contrato e desistiu de negociar o Júnior Urso com o Clube Cruz-Maltino. E agora, o jogador virou alvo do Santos e pode se tornar jogador do Peixe para a próxima temporada. Vale lembrar que nos últimos dias, o Santos acertou a contratação de Dodi, que estava no futebol árabe, e a contratação de Dodi foi um pedido de Odair Hellmann, com quem já trabalhou no Fluminense em 2020. Vamos falar agora, galera, das principais informações do futebol europeu, começando com informações sobre a seleção portuguesa. Isso porque Fernando Santos não é mais técnico de Portugal. Nesta última quinta, a Federação Lusitana anunciou a saída do comandante, que estava na equipe europeia desde setembro de 2014. O fim do vínculo aconteceu após a eliminação melancólica de Portugal na Copa do Mundo de 2022. Portugal perdeu para Marrocos por 1-0 nas quartas de final e deu adeus ao sonho inédito de um título do Mundial. E a seleção de Portugal já estava tendo boas atuações nos últimos anos e vinha sempre com uma pressão de demissão do Fernando Santos. Demorou um pouquinho, mas aconteceu a demissão do técnico. E agora o alvo da vez para a seleção portuguesa é José Mourinho, que pode vir a aceitar um convite da seleção de Portugal. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira a criação de um novo Mundial de Clubes a ser disputado a cada 4 anos com 32 times. A primeira edição será em 2025, com sede ainda a ser definido. Abre aspas, será como a Copa do Mundo das Seleções. Fecha aspas, declarou Infantino em entrevista coletiva em Doha, 2 dias antes da final da Copa do Mundo do Catar. O dirigente também afirmou que haverá um Mundial de Clubes feminino, com detalhes do formato, data e número de participantes a serem definidos. O país que deve ser escolhido para sediar o Mundial de Clubes pode ser o Marrocos, mas é só uma possibilidade. Infantino anunciou que vai ser o próximo Mundial de Clubes de 2025, vai ser com 32 seleções. Comente aqui embaixo o que você achou desse novo Mundial. Eu particularmente não achei tão legal assim, eu não tô achando uma boa ideia, eu acho que vai ter que ser muita coisa definida ainda, vai dar muito trabalho. Na minha opinião, era melhor deixar como já estava antes. Cada clube ganha um torneio continental,
vai para o Mundial e a gente decide lá. Não precisa ter 32 seleções. A seleção europeia, o continente europeu, na verdade, já quer 12 participantes europeus. E vamos ver como é que vão ser os classificados para esse Mundial, porque geralmente quem se classifica para o Mundial de Clubes é o campeão da Libertadores, da Champions League, por aí vai. Como é que eles vão encaixar 32 times porque não tem como 32 seleções, ou melhor, 32 times, né, ganharem a mesma Champions e o mesmo ano? Então vamos ver qual vai ser o critério que eles vão usar para realizar esse torneio. E bora fechar o vídeo, galera, falando sobre Copa do Mundo. Nesse domingo tivemos a final mais eletrizante e histórica da Copa do Mundo. Na minha opinião, a melhor final da Copa do Mundo de todos os tempos. França e Argentina se enfrentaram e eu vou te contar que quem perdeu esse jogo se deu muito mal. A Argentina chegou a abrir 2-0 no placar, com o gol de Lionel Messi de pênalti e Ángel Di Maria ainda no primeiro tempo. A França estava sendo muito pressionada e chegou a fazer 2 substituições antes do intervalo do jogo, quando Didier Deschamps substituiu Giroud e Dembélé, que não estavam bem na partida. Logo depois disso, a Argentina continuou insistindo em fazer gol, mas logo depois, no finalzinho do jogo, Mbappé marcou um gol de pênalti e diminuiu para a França. Um minuto depois, em uma bela jogada de Coman e Mbappé fez um belo golaço para a França e empatou o jogo em 2-2. E o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, Lionel Messi fez o terceiro gol da Argentina. E quando a Argentina estava encaminhando para o seu trimundial, Mbappé marcou mais um gol de pênalti e empatou o jogo em 3-3. A partida foi para os pênaltis e quem levou a melhor foi a Argentina, que venceu a Copa do Mundo depois de mais de 30 anos sem ganhar o Mundial. A Argentina é a nova campeã do mundo, galera, e Lionel Messi ganhou o título que faltava para sua carreira e vai deixar a Copa do Mundo com chave de ouro e com uma bela partida. Também temos que dar destaque a outros jogadores da seleção da Argentina, como o próprio goleiro da seleção, Emiliano Martínez, que agarrou muito nessa partida, e se não fosse ele, a França teria sido campeã da Copa do Mundo em tempo normal. E para fechar, eu quero falar das premiações individuais. A revelação da Copa do Mundo foi Enzo Fernandes, da Argentina, que fez uma Copa magnífica. Melhor goleiro da Copa do Mundo, o Luva de Ouro, foi Emiliano Martínez, que não tem nem comentários para dizer o que ele fez nessa Copa. O artilheiro da Copa foi Kylian Mbappé, que marcou 7 gols e ficou ao lado de Lionel Messi, que foi o artilheiro da Copa e também foi o líder em assistências. Lionel Messi é o primeiro jogador da história da Copa do Mundo a ser líder em 2 categorias dessa. E o craque da Copa foi o próprio Messi, que jogou muito nas últimas partidas da Argentina, jogou demais e mereceu esse prêmio e também, na minha opinião, mereceu esse título de Copa do Mundo. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.